Mensagem do dia 8 de 2004. O arbusto. Um arbusto que cresce, ele faz sua sombra sobre a terra e nela pode reproduzir as sementes que caem no chão e dali vai crescendo junto. E a floresta se encarrega de produzir bilhões de árvores, porque a terra é fértil e tem de minhas mãos as bênçãos que derramei. E cada espécie produz o seu fruto para dar alimento aos pássaros e animais que vierem se alimentar. Mas não deixei de ver primeiro o que o homem precisasse. Então fiz os frutos com sabores diferentes e que dessem ao homem e à mulher todas as vitaminas para que o seu corpo não viesse a morrer. Mas pela desobediência deixaram de lado o que eu propus e deram ouvido à serpente maldita, que não quis que o homem fosse eterno. Por sua vingança, fez cair no pecado Adão e Eva. Essas duas árvores eram para produzir só frutos bons e não ruins. A própria natureza se encarregava de ter os seus filhos e a terra se encheria de filhos só meus. O diabo, querendo sua parte, envenenou o fruto e o deu a Eva, e a Eva o deu a Adão. E ambos caíram no pecado. No meio do jardim do Éden, misturou-se o pecado da desobediência, que quer dizer, a Eva perdeu o sentido da vida, que poderia ser toda minha. Agora, meu filho Bento, dos arbustos que vêm crescendo, a maioria já está contaminada. Seus frutos já vêm com o vírus da morte, e se eu não olhar pelo que me resta, todos irão se contaminar. Pouco se vê daqui de cima árvores que vêm dando bons frutos, e no meio cresce rápido a semente ruim, querendo que os filhos meus, que são os verdadeiros cristãos, entrem na deles, oferecendo preservativos, drogas, bebidas em seu corpo para entrar no prazer da carne. Então, o marido manda que sua mulher venda seu corpo e a mulher não satisfaz seu marido. E a vergonha aumenta. E quem vem comandando é o meu inimigo. Ele é que está por trás de tudo isto, destruindo tudo que plantei com tanto amor. O que vou fazer? Pegarei o machado e virei derrubar uma por uma, e depois queimarei. Numa casa podem ser queimados todos os frutos, na outra os que não me servem, de fora ficarão só os que me pertencem. E com esses juntarei as famílias que souberam criar seus filhos, como é o teu caso, meu filho Bento. De ti e de tua mulher nenhum fruto se estragou. Todos se alimentaram com o meu corpo e meu sangue. Depois de tudo se transformar novamente como criei no começo do mundo, todas as árvores virão dar bons frutos e não mais morrerão. Vida eterna, sim, todos jovens, sadios e lindos diante de mim, e não terei mais vergonha de me apresentar no meio de todos. Jesus. Essa mensagem, o arbusto. Que arbusto aqui Deus está se referindo? Será que é uma árvore que está na floresta? Essa Deus sabe que não existe problema. Assim como criou, ela se mantém. Sabendo que Deus é o Criador de tudo. Deus não tem problema nenhum com a natureza, a não ser com o homem. Por ironia do destino, que o criou como a sua semelhança. É o arbusto que mais desafia Deus, o Criador. E Deus fala aqui: mas não deixei de vir, não está aqui, mas pela desobediência de Eva, deixaram de lado
o que eu propus e deram ouvido à serpente maldita. Qual foi o primeiro pecado do mundo? Foi a desobediência da Eva? Não. Foi a inveja de Satanás. A inveja de Lúcifer, onde queria se igualar a Deus. E Deus, a si mesmo, não eliminou ele, expulsou ele do paraíso, para que formasse seu exército, seu império, seu reinado. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Se todos somos criatura dele, tem uma outra mensagem que fala: como o homem pode ser tão hipócrita, achar que eu sou capaz de eliminar o que eu criei? Já começa por Lúcifer. Ele não eliminou Lúcifer, ele expulsou do paraíso. Eva, qual foi a desobediência, qual foi o pecado de Eva? Desobedecer a Deus, que fez por sequência o Adão desobedecer. Por isso que hoje estamos com esse pecado original e essa carne, esse corpo carnal, que apodrece, que envelhece, que se acaba. Poderíamos ser eterno, mas infelizmente não somos. Por culpa de quem? Por culpa nossa mesmo. E hoje continuamos a desobedecer a Deus. O homem desobedece a todo momento, seja por comportamento, seja por atitudes. É que eu sempre penso, é que eu sempre falo, ninguém está livre de nenhum pecado. Nenhum de nós é tão limpo, tão puro, tão correto, que possamos olhar para a fraqueza do outro, do semelhante. Deus fala aqui, nessa mensagem. Qual era a intenção dele de criar um bom arbusto? Que pudesse dar bons frutos, que pudesse continuar a vida, dando bons frutos. Daqueles frutos, apodrece, vem a semente volta a dar frutos novamente. Esse era a proposta de Deus, esse era o objetivo de Deus. Mas, infelizmente, o homem não vê dessa maneira. Depois, mais lá no final da mensagem, Deus salienta, desculpa a expressão, eu tenho muita cautela e procuro ter cautela em não ser arrogante, mas é Deus falando. Como o pai meu falava, eu não gostaria de ser isso, eu não gostaria de falar isso, mas eu tenho que falar porque Deus quer que eu fale. Muitas vezes as pessoas presenciaram ele chorando ali no púlpito, dizendo: Deus quer que eu fale. Não é minha vontade, mas Deus quer que eu fale. Então aqui essa mensagem a gente tem que mencionar. Como ele fala ali. O que vou fazer? Ele pergunta. Diante dessa má árvore que está existindo no mundo, esses maus frutos que estão invadindo o mundo, pegarei o machado e virei derrubar uma por uma, depois queimarei. Todo aquele que cultiva alguma coisa, algo comestível ou uma flor, ele não deixa que a erva daninha invada. Ele vai lá e limpa, faz a limpeza, porque aquelas ervas daninhas que estão crescendo vão matar aquele cultivo do agricultor. Deus sabe muito mais do que nós. Ele sabe que os filhos da luz, aquelas pessoas que são bons frutos, estão sendo sufocados pelos aqueles maus frutos. Então Deus fala aqui: numa casa podem ser queimados todos os frutos. Isso a gente sempre ouviu falar, e a gente conhece famílias perdidas,
que não nos dá direito de julgar. Isso aqui ele não está falando que nós queimaremos tudo. Ele queimará tudo. Por isso que ele fala, não julgue, porque você não sabe julgar. Ele sabe. Numa casa pode ser queimado todos os frutos, na outra, os que não me servem. De repente, o marido não serve, a esposa não serve, um filho não serve. Mas volto a repetir, só cabe a ele decidir quem serve e quem não serve. E, infelizmente, hoje, vivemos num mundo que as pessoas estão esquecendo de Deus, estão querendo classificar as pessoas, julgar as pessoas. E eu não vejo dessa maneira. Não por acaso, ontem o padre Geraldo, na sua homilia e na leitura do evangelho que ele fez, era referente ao primeiro mandamento e o segundo mandamento. Primeiro mandamento, todo mundo sabe, ou deveria saber, amar a Deus sobre todas as coisas, sem hipótese alguma em haver troca sobre todas as coisas. Mas também não podemos esquecer do segundo mandamento, que também é muito importante. No Evangelho fala que é igual ao primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. Ele não fala amar o próximo como a ti mesmo, depende do próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente acaba entendendo que realmente nós temos que ter uma certa cautela em, às vezes, julgar alguém. Não ser conivente com o erro, não. Não é disso que eu estou falando aqui. Estou falando em não julgar precipitadamente ou pré-julgar as pessoas. Isso eu vou morrer de velho, com 80, com 90, 70, falando a vida toda. Depois ele fala, os que não me servem, tá? De fora ficarão só os que me pertencem, e com esse juntarei as famílias que souberam criar seus filhos. Como é o teu caso, meu filho Bento, de ti e de tua mulher, nenhum fruto se estragou. Todos se alimentaram com o meu corpo e sangue. Eu poderia dizer sobre essa mensagem aqui, sobre essa frase, que eu estive ali para me perder. Foi por pouco. Foi por pouco. Mas talvez pela compreensão, talvez pela inteligência, pela sabedoria do meu saudoso pai, estou aqui, tentando fazer a coisa certa. Infelizmente, nem todos pensam assim. Já sai julgando, já sai falando mal, já sai excluindo da sociedade. Não por acaso, ontem também, eu, falando com uma certa pessoa, eu falei, que a pessoa me indagou, que Jesus, Deus, como esteve na terra, ele também foi justo. Ele também puniu. Como puniu aqueles comerciantes que estavam na porta da igreja. Eu falei, realmente. Mas só ele pode fazer isso. Nós não podemos fazer. Você não sabe qual é realmente a intenção ou a necessidade daquele comerciante que vende uma pipoca na frente da igreja. Ele está comercializando, mas por necessidade dele. Aí eu perguntei para a pessoa, quem é o mais criminoso? Aquele que mata um cristão, o assassino, ou aquele vendedor de pipoca na igreja? A pessoa me falou, é o que mata o cristão. Isso é na tua cabeça. Eu falei para ele. Porque Deus não pensou desse jeito quando transformou Saulo em Paulo, um apóstolo amado e querido por ele. E ele era um assassino de cristão. Então isso mostra para nós, para mim principalmente, cada vez mais claro,
que quando Deus fala, não julgue ninguém, quando ele fala ninguém, é ninguém, sem exceções, porque tu não sabes perante o que está julgando. Referente a religiões, hoje está aniversariando, até não por acaso foi mencionado o nome dele, o Osaka. Ele era um pastor de outra religião. Conheceu a verdade e mudou de vida. Mudou para participar aqui. Teve outros que participavam aqui e mudou para outra religião. Então, que competência temos nós para julgar essas pessoas? Se no último momento poderão mudar ou se salvar. Mas quando a gente é muito radical, quando a gente pré-julga, eu corro o risco, quando chegar o meu julgamento, Deus me medir conforme eu medi os outros, energicamente. Alex, tu gostava muito de medir os outros. Tu gostava muito de criticar os outros. Tu era muito radical. Vou usar com a minha justiça da mesma maneira que tu usou. Não vou ser injusto contigo. Vou te pagar com a mesma moeda. Esse é o meu medo. Esse é o meu receio. De julgar errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas Deus não me deu essa liberdade para julgar. Eu tenho só que falar, alertar, orientar aonde eu posso. Mas não posso cobrar nada de ninguém. Esse é o meu entendimento. Por isso aquela parábola do patrão justo. Aquele que trabalhou o dia todo, recebeu igual ao que trabalhou uma hora só. Aquele que trabalhou o dia todo reclamou para Deus. Como a gente reclama. Mas eu rezo tanto, eu faço caridade, eu me comporto. Aqueles egoístas. Como é que ele pode ser salvo? Bebendo, festando, farreando. Isso não cabe a nós. Isso cabe a Deus. Deus é que rege. Deus é que sabe qual é a possibilidade da pessoa se salvar ou não. Então, uma mensagem como essa, o arbusto, aparentemente é só falando de um arbusto, mas é sobre a nossa vida. Como devemos viver. Se vamos viver como um arbusto que dá bom fruto, ou aquele que apodrece e morre por si próprio. Que tenhamos sempre a consciência e a tranquilidade de ouvir sempre o que diz a voz da razão, e não a nossa razão.